Você sabia que 92% das pessoas falham em atingir as suas metas? Isso se deve ao método de planejamento e de estabelecimento de metas, estabelecimento de objetivos que essas pessoas usam. O famoso método SOQDQ. Mesmo que você nunca tenha ouvido essa sigla, eu aposto que você tem usado esse método a sua vida toda. É o método que a maioria dos brasileiros usa para planejamento, estabelecimento de metas e objetivos. É o método SOQDQ. Seja o que Deus quiser. É aquele método que você tenta uma vez, falha, se frustra, desiste e decide deixar a vida te levar. Deixa a vida me levar. Acertei? Se isso soa familiar, fica aqui, porque eu vou te mostrar hoje como finalmente quebrar esse ciclo e transformar sonhos em plano e ação, para você poder atingir qualquer meta que você quiser na sua vida. Talvez você já tenha prometido ler mais, comer mais saudável, entrar em forma, aprender inglês, não sei. Mas aqui tá o problema. Ano após ano é o mesmo lenga-lenga. Você promete e nada muda. Me diz aqui nos comentários, quantas vezes você já fez isso? Há quantos anos você tá nesse lenga-lenga? Hoje eu vou te ensinar um caminho para você virar esse jogo. Vou compartilhar os 3 passos práticos que me ajudaram a perder 17 quilos, a fazer doutorado, abrir minha própria empresa de inglês, lançar vários cursos, sendo casado, pai de 4 filhos, sendo uma pessoa muito ansiosa e bastante distraído. E ainda atravessando uma pandemia aí para poder embolar o meio de campo, não é verdade? Parece impossível, né? Mas calma que eu vou te explicar como fazer isso. Muita gente me pergunta como é que eu consigo fazer tanta coisa. Desde que eu era aluno de iniciação científica, eu lembro que os professores ficavam assim, não, mas como é que você consegue fazer tanta coisa? Eles ficavam muito impressionados com a quantidade de coisas que eu conseguia fazer e do fato de eu estar sempre atualizado na revisão bibliográfica, nas discussões da literatura especializada. Eu fazia parte de 3 grupos de pesquisa e nos 3 grupos de pesquisa eu era reconhecido por causa disso. Eu lembro uma vez que a gente estava num laboratório conversando sobre algum assunto de filosofia e aí a professora, uma das professoras do laboratório falou assim, como é que você sabe disso tudo? Daí eu falei pra ela que eu fazia faculdade nas horas vagas. Espero que você tenha entendido o trocadilho. Mas então, eu tenho uma pegada muito polímata, sabe? Eu conheço vários assuntos, mas com um nível de profundidade razoável, sabe? Não só superficialmente. E eu continuo aprendendo novas coisas todos os dias. E sempre num espaço de tempo reduzido, quando comparado com a maioria das pessoas. Assim eu consigo ter conversas interessantes com uma variedade de pessoas diferentes sobre uma variedade de assuntos diferentes. Eu tenho que confessar que estudar é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, então isso ajuda bastante. Mas mesmo que você não curta muito estudar, que você não seja uma pessoa muito disciplinada, eu não sou muito disciplinado, se você aplicar o que eu vou compartilhar aqui com você hoje, eu tenho certeza que você vai multiplicar por 1000 vezes a chance de você conseguir realizar todos os objetivos e metas que você quer traçar. Inclusive, o objetivo de falar inglês. Se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque você ainda tem esperança. Você não perdeu as esperanças mais e você quer sair do deixa a vida me levar, certo? Você tá com esperança de conseguir. Eu tô aqui para te ajudar a transformar essa esperança em um plano de ação. Se eu consigo, mesmo sendo distraído, mesmo sendo pouco disciplinado, mesmo sendo muito ansioso, você também vai conseguir. Fica tranquilo. Vou te ensinar tudo o que eu aprendi e pratiquei para ser capaz de fazer tanta coisa em tão pouco tempo. Isso, inclusive, é uma das bases do meu método de inglês com foco em conversação para iniciantes. Não tem como você ficar fluente ignorando as coisas que eu vou te falar aqui agora. Talvez eu dê muitos exemplos assim de inglês e do processo de aprender inglês, porque é a minha praia. Mas o que eu vou te ensinar aqui serve para qualquer coisa na vida, qualquer objetivo, meta que você quiser fazer. Qualquer uma, ok? Bora? São 3 passos. Primeira coisa é uma mudança de perspectiva. Você precisa olhar para o seu problema, para o seu estado atual, de um ponto de vista diferente, ok? Não adianta querer resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Aquela frase famosa que é atribuída ao Einstein, né? Segundo passo, você precisa entender o mecanismo da produtividade. Como que isso funciona? Se você entender como que funciona o estabelecimento de metas, você vai saber como agir, o que fazer, quando fazer, ok? Porque se você não sabe o que fazer, você não vai fazer nada. E por fim, de bônus, você precisa estar preparado ou preparada para a procrastinação. Que ela vai aparecer. Você é ser humano igual a mim, ela vai chegar. Fica tranquilo. A procrastinação é um mecanismo natural do cérebro. E se você não estiver atento ou atenta, ela te derruba. Vamos lá. Primeiro passo. Mude a sua perspectiva. O primeiro passo é você parar de focar nas suas metas e objetivos. E você entender que é o futuro que cria o presente e não o presente que cria o futuro. Agora o Guilherme ficou doido. Agora ele ficou doido, né? Deixa eu explicar. Imagina que você quer um jardim florido. Você não pode controlar quando as flores vão brotar, mas você pode cuidar do solo, adubar, irrigar, dar uma condição de iluminação adequada para aquela planta,
proteger aquela planta de pragas e doenças. Qual é o resultado? O jardim florido é só uma consequência. Percebe? Então você não foca no jardim florido. Você foca no agora. O que eu tenho que fazer agora para poder aumentar minha chance de ter um jardim florido? Por exemplo, se você quer ficar fluente em inglês, em vez de focar no resultado final, ficar fluente, se pergunte, o que eu estou fazendo hoje para chegar lá? Por exemplo, na minha metodologia, eu ensino que com apenas 30 minutos por dia, você consegue sair do zero e chegar a nível de conversação em até 1 ano. São pequenas ações diárias que te levam a grandes resultados. O seu objetivo, a sua meta, né, a sua meta nominal, vamos dizer assim, é uma coisa que está longe, distante, fora do seu controle. Você não tem como botar a mão nela agora, certo? Totalmente fora do seu controle. Mas ela tem o poder de criar o seu presente. Por exemplo, eu quero ficar fluente, eu quero entrar em forma, eu quero, sei lá o que você quer. Me conta aqui nos comentários, quais são suas principais metas para os próximos 12 meses. Não importa. Essa meta futura vai determinar o que você precisa fazer no agora para se aproximar a cada dia do seu resultado. Parece óbvio falar isso, né, gente? Mas as pessoas não fazem, não praticam, né? Então, o sucesso não é uma coisa gigante que acontece do nada mediante um grande esforço. Não, não é isso. O sucesso é o acúmulo de um monte de pequenos passos, de um monte de tarefinhas, de um monte de pequenas ações consistentemente ao longo do tempo. Em vez de focar em ficar fluente, que está completamente fora do seu controle, você precisa focar. O que eu estou fazendo hoje para ficar fluente? Eu estou seguindo o plano de estudos que o teacher preparou? Eu estou colocando na minha agenda um horário marcado, como se fosse um compromisso, para isso acontecer todos os dias? Por exemplo, como eu falei, na minha metodologia eu defendo que com 30 minutos por dia você consegue sair do zero e atingir a conversação em até 1 ano. Alguns alunos são mais agilizados, conseguem fazer em menos tempo, são mais sangue no zóio, né? São mais desesperados, vamos dizer assim, né? O famoso água bateu na bunda, né? Faz as pessoas se moverem. Mas outros são mais tranquilos, mais paz e amor, mais no seu tempo. Então depende, por isso que eu falo em até 1 ano, tá? Mas falar inglês é uma atividade psicomotora, não é só uma atividade intelectual. Então você precisa falar e praticar um pouquinho todos os dias. Não é você tirar um sábado para estudar 10 horas seguidas. Não é assim que o nosso cérebro funciona. Falar inglês não é uma matéria de escola, entendeu? Não é uma matéria assim que você estuda longas horas para acumular aquele conhecimento. Não. Falar inglês é uma atividade psicomotora. Precisa de prática. Mas é o pouquinho que você faz todos os dias que vai te levar à fluência. Qual é o pouquinho que você está fazendo hoje para poder atingir os seus objetivos e as suas metas? Apesar das circunstâncias. Olha, se você é adulto, se você tem família, trabalha, etc., às vezes até estuda, né? Você sabe que o cotidiano, ele é cruel. Como diria São Cartola, né? A vida é um moinho. Você precisa defender a sua tarefinha do dia. Se você não colocar um horário na sua agenda, o cotidiano te engole. E quando você se der por si, quando você se ligar, já deu meia-noite, tu tá podre, cansado, cansada, e mais um dia passou, você procrastinou. Lembra que eu avisei que a procrastinação ia aparecer? Calma que daqui a pouco a gente vai falar dela. Mas até aqui ficou claro? Que você precisa mudar o seu foco da meta, do objetivo que está lá longe, fora do seu controle, para o que está no seu controle agora, nas suas mãos para fazer agora, o que você pode agir agora, no hoje, e que você precisa entender que é o futuro que cria o presente e não o presente que cria o futuro. O futuro não está no seu controle, o presente está no seu controle. Foca nisso. Então aqui vai o desafio. Qual é o pouquinho que você vai fazer hoje para poder atingir os seus objetivos, para se aproximar da sua meta? Me conta aqui nos comentários. Segundo passo. Descubra o seu 80-20. Agora que você mudou o seu foco do futuro para o presente, daquela meta gigante que causa ansiedade, desespero, para aquele passo pequenininho que você consegue, qualquer um consegue dar hoje, é hora de entender o mecanismo da produtividade. E isso começa com a lei de Pareto, ou regra 80-20. Você já ouviu falar dessa regra? Me conta aqui nos comentários. Essa lei diz que 20% dos esforços, das ações, geram 80% dos resultados. Vou falar de novo, 20% das ações geram 80% dos resultados. Ou seja, 80% das ações que você está fazendo não vão gerar resultado quase nenhum, percebe? Isso é quase uma lei da física, galera. Isso em qualquer área. Uma pequena parte das suas ações é que vai trazer o maior resultado. Por exemplo, em vendas, 20% dos vendedores são responsáveis por 80% das vendas de uma empresa. Sempre assim. Em estudos, 20% do conteúdo é responsável por 80% da utilidade de aplicação. Quer ver um outro exemplo? Em igreja. Igreja é tenso. Sempre você vê que as pessoas que fazem a igreja rodar é sempre as mesmas caras, sempre as mesmas pessoas. É 20% da igreja que faz a igreja toda rodar. Sempre assim. Os 80% vão meio assim, né? Na aba. Não é verdade? É sempre aquela mesma pessoa que mete a mão na massa que faz a coisa acontecer. Sempre assim, gente. É uma lei da física. Se você quer aprender inglês, por exemplo, ok? Vamos usar o inglês aqui como meta. Seu 80%
80-20 é focar em vocabulário de alta frequência, ou seja, vocabulário que se usa todos os dias, e prática de pronúncia. Não é em tabelas, gramática, regrinha, nada disso. A gente não usa nada disso para conversar. Então, se você foca no seu 20%, isso acelera demais os seus resultados. Acelera teu progresso de forma absurda. E não importa a área, o objetivo, a meta. Vou dar um bônus para você aqui agora, ó. Praticamente todas as metas e objetivos dos adultos dependem da criação de novos hábitos. A sua meta não é um miojo que você vai resolver assim no estalar de dedos, certo? Requer que você trabalhe por um período considerável de tempo, certo? Com a consistência. Então vai te ajudar muito a saber a criar novos hábitos, né? Vou te dar 2 técnicas aqui, que foi com essas 2 técnicas que eu consegui emagrecer 17 quilos. Presta atenção. A técnica do 1 minuto e a técnica do empilhamento de hábitos. Vou explicar. Por exemplo, eu quero entrar em forma, ou eu quero ler mais, vamos supor. Você vai começar com uma tarefa, com uma atividade diária que seja ridícula de fazer, que leve 1 minuto apenas para ser concluída, ok? Por exemplo, leia por 1 minuto, é isso, acabou. Por quê? Porque nesse início, o que você está querendo fazer não é avançar muito no conhecimento, é instalar o hábito, porque depois que o hábito estiver instalado, aí tudo flui muito mais facilmente, ok? E a segunda técnica é o empilhamento de hábitos. Então, por exemplo, você vai mapear o seu dia e vai pensar assim, que coisas que eu já faço todos os dias que eu poderia empilhar este novo hábito com a técnica do 1 minuto, ok? Vou dar um exemplo para você entender, para não ficar na teoria. Por exemplo, quando eu tinha lá por volta de uns 30 anos, mais ou menos, eu tenho essa carinha de 18, mas eu tenho 40 já, tá? Então, pois bem, quando eu tinha lá meus 30 e poucos anos, 30 anos, eu tive um problema no joelho direito. E aí, eu perdia o apoio no joelho, doía muito, qualquer coisa que encostasse no meu joelho era uma dor do cão. Eu fui no médico ver, fez os exames todos e tal, e aí o médico me mostrou lá, fez ressonância, etc. E ele falou pra mim, amigo, só tem um remédio no mundo para o problema que você tem. O meu problema era o seguinte, como eu trabalho sentado a maior parte do tempo, e eu passo muitas horas assim, nessa posição, e eu sou muito sedentário naturalmente, eu não tenho... Olha a minha cara de esportista, olha a minha cara de pessoa, sabe? Que faz exercício, entendeu? É muito difícil. Enfim, e ele falou pra mim assim, só existe um remédio pra você, não tem remédio, pílula, não tem cirurgia, não tem nada. A única coisa que tem pra você é malhar. Falei pra ele, olha a minha cara, doutor, de quem malha. Olha a minha cara de maromba, pelo amor de Deus. Ele falou pra mim, 2 escolhas que você tem, andar de bengala ou malhar. É isso. Tchau, próximo paciente. Pois foi assim que eu tive que aprender como criar o hábito de me exercitar. E aí, como é que eu fiz pra sair de um absoluto sedentário, ok? Com 17 quilos a mais na carcunda, pra alguém que faz exercício todos os dias, tá? Foi assim. Eu comecei a pensar, o que eu posso fazer durante 1 minuto pra poder instalar esse novo hábito? E eu passei 1 semana, 2 semanas fazendo isso. E eu mapeei que outro hábito eu já tenho na minha rotina que eu posso usar pra poder empilhar esse novo hábito. E aí eu percebi, olha, todo dia eu acordo mais cedo, até hoje eu faço isso, todo dia eu acordo mais cedo e eu preparo o café pra família. E eu ficava lá, quando eu ia botar, por exemplo, água pra ferver, pra fazer o café, eu ficava lá parado olhando pra panela, igual um pamonha, certo? E eu pensei, vou aproveitar enquanto a panela tá fervendo, pra eu fazer algum exercício. E o que eu fazia? Fazia 1 minuto de prancha, ali mesmo no chão da cozinha, enquanto a água fervia, fazia lá meu 1 minuto. Pra quê? Pra instalar o hábito. Porque eu entendo como funciona o mecanismo da produtividade, e eu entendo que eu não ia sair do nada de uma pessoa, né, não tava sobrepeso, não tava obeso, mas com peso extra, vamos dizer assim, né, completamente sedentário, completamente fora de forma, pra sair por aí fazendo uma maratona. Então eu precisava instalar primeiro o hábito pra poder depois eu ir aumentando aos poucos o peso, certo? Foi assim que eu fiz. Então, identifica qual é o seu 80-20 relacionado ao objetivo que você quer, escolhe uma tarefa de 1 minuto que seja ridícula pra fazer e faça todos os dias, empilha dentro de um hábito que você já tem aí na sua rotina. Por exemplo, antes de tomar café eu vou fazer meu 1 minuto de sei lá o quê. Antes de escovar o dente eu vou fazer meu 1 minuto de sei lá o quê. Não interessa. Antes de sair pra trabalhar, percebe? Pra você poder instalar o hábito. Depois que instalar o hábito, resta mais fácil. Terceiro passo, domine a procrastinação. Senão ela vai te dominar. Agora que vem o maior vilão, a procrastinação. Ela é inevitável, ela vai aparecer, fica tranquilo que ela vai aparecer. Só não procrastina quem tá morto. Então você precisa estar preparado para poder barganhar, negociar, manejar a procrastinação, ok? Para ela não destruir muita coisa quando ela aparecer. E para você poder sair das garras dela e negociar com ela e para você conseguir barganhar com ela. Rapidinho, vamos entender como é que funciona a procrastinação. O que é a procrastinação, tá? A procrastinação é o tal do deixar para amanhã. Ok? O que você pode fazer hoje? É o segunda-feira eu começo. Isso é a procrastinação. Mas a procrastinação é um mecanismo de proteção da psique. É natural, ok? Para evitar coisas que te causam estresse, ok? A procrastinação é um mecanismo natural de autoproteção da psique.
tá tudo bem, ok? Se acontece com você. Não tem nenhum defeito aí com você, não. Faz parte da psique. É um mecanismo para proteger a psique do excesso de estresse, por exemplo. Para evitar coisas que te causam mal-estar ou estresse, ok? Porque o estresse em excesso, ele aumenta demais o cortisol, e o cortisol em excesso pode até matar neurônios, ok? Por isso que a gente tem esse mecanismo de proteção. Mas vamos lá. Um adulto procrastina em 3 situações. A primeira é quando ele superestima o trabalho que aquela tarefa vai dar. O segundo é quando ele superestima o fracasso se ele não conseguir dar conta daquela tarefa. E o terceiro são crenças de não merecimento. Vamos entender cada uma delas rapidinho. Superestimar a tarefa é tipo assim, meu Deus, isso vai dar muito trabalho. Ai, não tenho tudo que eu preciso pra fazer esse trabalho. É a coisa de que você acha que vai dar muito mais trabalho do que você na verdade precisa. A segunda, o medo do fracasso. Vou morrer se eu não conseguir, minha carreira vai acabar se eu não conseguir. Vão rir de mim se eu não conseguir. Você exagera o cenário de fracasso. E o terceiro que eu descobri ano passado que existia e que eu tinha muitos problemas com isso, que é a crença de não merecimento. Como é que a gente identifica uma crença de não merecimento? É só você falar em voz alta uma meta bem ousada. E aí mas uma meta que outras pessoas já conseguiram, tá? Se tem alguém que já conseguiu fazer, você pode conseguir fazer também. Então quando você fala essa meta bem ousada e lá no fundo você automaticamente tem uma reação assim de vai conseguir isso nada. Quem é você pra conseguir isso? Isso é uma crença de não merecimento, ok? Ela fica lá escondida no inconsciente sabotando a gente. Por exemplo, se você falar em voz alta assim, eu vou ficar milionário ou milionária. E aí você sente assim, vai nada. Isso é uma crença de não merecimento. Eu vou perder 20 quilos. E aí tu vai perder 20 quilos? Vai nada. É a crença de não merecimento, ok? Vou ficar fluente em inglês. Lá no fundo você vai conseguir nada. É ela aí. Cuidado com ela. Isso é uma questão de autoconhecimento que você vai mapeando e vai se entendendo ao longo do processo, tá bom? Agora, todo surto de procrastinação ou recaída, ok? De procrastinação tem um gatilho. O subconsciente, ele fica mapeando o seu ambiente, buscando oportunidades de procrastinar. Quando você acha que vai dar muito trabalho, ou que você vai morrer se não conseguir, ou que você não merece. Lá o seu inconsciente, tudo lá no subconsciente, ok? É uma parte meio irracional do seu cérebro, uma parte que tá ali só pra te proteger biologicamente, né? Pra você conseguir continuar respirando sobre o planeta Terra. Ela não é uma parte assim que raciocina, ok? E esse gatilho de procrastinação, ele pode estar relacionado a 3 coisas. A primeira é, no caso de começar a tarefa. Então, tipo assim, você tem que dar aquele primeiro passo, aquele início da tarefa. Você vai criar uma resistência àquele troço e aí o seu subconsciente fica procurando motivos para procrastinar. Por exemplo, um vídeo de gato engraçado no Instagram. Eu vou dar faxina agora no quarto porque eu tenho que dar faxina no quarto agora, eu não vou poder estudar inglês. Esse tipo de coisa é o seu subconsciente te sabotando para dar o primeiro passo, ok? No caso de você estar no meio da tarefa e você tem que concluir a tarefa, ele também aparece, tá? O gatilho de procrastinação. E no caso de você retomar a tarefa depois de uma recaída, vamos supor que você está vindo lá consistente, se exercitando ou estudando inglês todos os dias e de repente tem um Natal, um Ano Novo. E aí você passa lá, sei lá, alguns dias, 5 dias sem fazer o que você tem que fazer, ok? Não vai destruir tudo. Você precisa retomar de onde você parou, ok? Como que a gente pode ajudar a resolver isso? A reduzir a procrastinação? Você pode usar uma técnica chamada de mise en place, que os franceses usam, por exemplo, sabe quando você vai fazer uma receita, que você bota tudo já organizado na mesa, dentro dos potinhos, já viu? Em vez de você, e agora? Agora o macarrão já tá no fogo cozinhando, o que eu vou precisar agora? Não, já tá tudo ali no mise en place, ok? Isso ajuda a você reduzir esse atrito inicial, essa energia de ativação inicial, ok? Vou dar um exemplo que eu uso pra poder me exercitar, porque eu gosto de me exercitar logo de manhã, bem cedinho de manhã. Eu já durmo com a roupa de correr ou com a roupa de ir pra academia e o tênis eu já deixo no pé da cama. É isso, ok? Pra não ter aquela desculpa de tipo, agora eu já tomei café, aí eu vou ter que esperar um tempo, aí eu já, entendeu? Aí eu já começo a trabalhar e aí acabou, não vai. Então, já faço assim. No caso de você estar no meio da tarefa, você tem que concluir aquela tarefa, você precisa identificar qual é o seu gatilho e eliminar ele do seu ambiente. Por exemplo, o meu gatilho é a praga do celular. Então, às vezes, eu automaticamente, assim, inconscientemente, abro o celular, abro o WhatsApp, fico de fofoca e quando eu vou ver, já passou meia hora, 40 minutos, eu tô ali de fofoca, eu falo assim, o que eu tô fazendo aqui no WhatsApp? Aí eu olho pro computador, eu tava aqui trabalhando. Então, você tem que eliminar. Então, às vezes, quando eu tô muito distraído, eu pego o celular e boto numa caixinha de ferro que fica aqui embaixo. Entendeu? E tranco ela, aqui dentro tá o cadeado. Inclusive o tio teve que apelar a caixinha para conseguir terminar este vídeo. Meu Deus. Pois é. Mas gente, cada um que se resolva com seus perrengues, ok? O meu perrengue é esse aqui. Eu não sugiro que você dê uma de Rambo, sabe? Assim, agora eu vou virar o Rambo estoico, entendeu? E achar que vai entrar em guerra com a procrastinação agora. E vai virar o Buda da noite pro dia. Não vai. A força de vontade é uma moeda muito cara e ela dura muito pouco tempo. Ela dá um gás, mas ela rapidinho apaga. A motivação também é uma moeda que é rara. Ela rapidinho vai embora. Fogo de palha. Você precisa de um sistema que te ajude
a começar a tarefa, continuar na tarefa, concluir a tarefa todos os dias um pouquinho, ok? Para você conseguir fazer o que você tem que fazer com o menor atrito possível. Como que a gente aprende a escapar da procrastinação? Vamos supor que o gatilho te pegou e você tá no meio de uma procrastinação. Existem algumas técnicas chamadas de mindfulness, que é um tipo de meditação que ensina você a você se ligar quando você tá se distraindo, para você ser capaz de, opa, eu estou me distraindo, aí você vai lá e busca o seu foco e traz de volta pro lugar que você precisa, ok? São técnicas de mindfulness, procurei no YouTube, tem muita coisa sobre isso. Me ajudou demais. Tanto para eu poder me ligar, opa, tô me distraindo, quanto para eu poder ir lá buscar o meu foco de volta para onde eu quero que ele esteja, ok? Eu vou te falar, gente, eu me acho muito mais interessante do que qualquer tarefa. Eu acho meus pensamentos muito mais interessantes do que qualquer outra tarefa. Então, eu às vezes me distraio até sozinho. Não precisa nem do celular, do WhatsApp para me distrair, percebe? É muito difícil, gente. Então, você precisa ter essas técnicas, entendeu? Tem que saber as manhas. Se não tiver as manhas, não entra não. Tem que saber as manhas. Para você poder aprender a negociar com as suas distrações, tá bom? Por exemplo, a cada bloco de 30 minutos, você pode tirar 5 minutos de distração para fazer nada, para ver Reels e dar risada, ok? Essa técnica chama-se Pomodoro. Também tem no YouTube um monte de coisa aí, procura que você vai ver. Para você poder se permitir esses 5 minutos de distração, tá? Que o cérebro, ele precisa dessas quebras de ciclo. Ele precisa desses momentos de ócio, de não fazer nada, para poder manter a saúde, tá? Controle esses momentos para eles não controlarem você. Lembra que não importa quão grande seja o teu objetivo, nem quão longe ele esteja da tua realidade atual. Ele nada mais é do que o acúmulo de vários passinhos pequenininhos que qualquer um consegue fazer, desde que faça todos os dias. Eu entendo que se você tem um histórico muito grande de fracassos nessa questão de estabelecer metas e objetivos, a tua autoconfiança deve estar no chão, né? Você deve estar ouvindo assim, entendi tudo, mas eu não vou, certo? Só tem um caminho para se livrar disso e para sair desse buraco, ok? Desse fundo do poço aí, para fortalecer a tua autoconfiança. É um processo chamado de validação de competência. Também é uma das bases do meu método de inglês com foco em conversação para iniciante. Quando você começar a realizar essas pequenas tarefas todos os dias, por exemplo, usando a técnica do minuto, o seu cérebro vai começar a produzir as substâncias corretas, serotonina, dopamina, que são os neurotransmissores do prazer, da felicidade, da recompensa, que são os neurotransmissores que acionam também, por isso que as pessoas ficam viciadas nessas coisas. E a cada pequena vitória, você vai tendo mais certeza que consegue, e depois já era, você pega embalo e ninguém te para mais. E você vai perceber também o seguinte, quando você começa com esse petelequinho do 1 minuto, com uma coisa boba que você consegue fazer hoje, você consegue, aí vamos supor que você consiga fazer aquilo por alguns dias, aquilo vai te dando um ânimo, e você começa a ver outras coisas que você também consegue aplicar essa técnica do 1 minuto, aí daqui a pouco você tá vendo que você se transformou, você perdeu aquilo que queria, você tá lendo todo dia, você abre uma empresa, você começa a organizar sua casa, você começa a inspirar sua família, daqui a pouco você começa a inspirar sua comunidade, e é assim que funciona, gente. Não subestimem o poder dessa técnica, ok? Existe uma área da psicologia chamada inteligência positiva, e acho que o principal autor dessa área chama-se Shirzad Chamine. Procura também, que tem um livro dele muito bom sobre isso. E ele fala sobre a espiral positiva. Quando você aciona essa espiral positiva, gente, parece mágica, parece que você, sabe, parece que as coisas estão acontecendo magicamente, mas é simplesmente esse fato de que você ativou a área certa do seu cérebro e você ativou as substâncias corretas do seu cérebro, né? O que a gente chama de nossa farmácia interna, ok? E pra você que ficou até aqui, vou te dar um presente, especialmente se o teu objetivo é falar inglês, ok? Se a meta que você tá com dificuldade de realizar tem a ver com sair do zero em inglês e atingir nível de conversação, vou deixar alguns presentes aqui pra você baixar gratuitamente, ok? Agora, se você tá procurando um acompanhamento ultra personalizado, focado nos seus objetivos específicos, ok? Independente do seu nível agora, mas que seja focado em conversação, você pode aplicar para minha mentoria. Eu vou deixar um formulário aqui embaixo. Se você está interessado nesse tipo de acompanhamento diário, personalizado, individual, vou deixar o formulário aqui para você poder também preencher. Se houver vaga e se você gostar da proposta, vai ser uma honra, um prazer guiar você, para você realizar os seus objetivos através da conversação em inglês. Bem, tenho certeza que se você aplicar essas técnicas que eu te mostrei aqui hoje, você vai aumentar centenas de vezes a chance de conseguir realizar qualquer coisa na sua vida. Recapitulando, esquece a meta, foca no passo, identifica qual é o seu 80-20 e foca no 20. E transforma isso em hábito. E saiba barganhar com a procrastinação, porque ela é inevitável. E assim você vai poder ter mais controle sobre o seu foco. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e a gente se vê semana que vem. Vrau!